Bom, boa tarde a todos, obrigada pela presença. É com grande prazer hoje que nós recebemos a doutora Carolina Munhoz. A Carolina é professora associada no Departamento de Farmacologia do ICB da USP São Paulo. Brevemente, né, sua formação, sua trajetória acadêmica, ela é farmacêutica pela Unesp, defendeu seu doutorado em farmacologia pela USP, mas realizou durante seu doutoramento 2 períodos sanduíches, um na Universidade Complutense de Madrid e o segundo na Universidade de Stanford, na Califórnia, onde depois ela veio também realizar o seu pós-doutorado. Desde 2018, a professora Carolina tem o título de livre-docente pela USP e atualmente é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. E a sua área de atuação é em farmacologia, com ênfase em neurociências, neuroendocrinologia, neuroinflamação e farmacologia bioquímica e molecular. Carolina, muito obrigada pelo seu aceite. Seja bem-vinda aqui no nosso seminário do Programa de Farmacologia e Inflamação do ICB-UFRJ. E a palavra é toda sua. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e poder mostrar um pouco do que a gente vem fazendo no laboratório. Essa apresentação que eu mostrei, eu tentei trazer um pouquinho do que a gente vem fazendo, né, desde o meu pós-doc, na verdade, desde o meu doutorado até o que a gente tem publicado mais recentemente, dentro dessa área de neuroinflamação e o estudo dos glicocorticoides no sistema nervoso central. Espero que vocês gostem e se vocês quiserem interromper durante a apresentação para as perguntas, aí vocês que decidem. Eu não me importo, eu acho que é legal a gente ir discutindo mesmo. Vou apresentar minha tela. Bom, então, o título, né, do seminário de hoje é Glicocorticoide e Neuroinflamação, o que sabemos dessa miscelânea, né? Porque os glicocorticoides, eles são hormônios esteroides, né, muito conhecidos, que têm uma ação anti-inflamatória extremamente eficaz, elas são fármacos extremamente potentes, e por causa dessa ação, eles, né, esses 3 médicos receberam o prêmio Nobel em 1950 pelo uso da ação da hidrocortisona como um agente anti-inflamatório, e desde então os glicocorticoides eles acabam sendo os fármacos anti-inflamatórios e imunossupressores mais utilizados ao redor do mundo. Em 1936, esse pesquisador, o Hans Selye, ele começou a estudar o efeito dos glicocorticoides sobre o organismo como um todo. E ele viu que esses hormônios eram liberados em situações onde o organismo passava por situações onde havia uma quebra de homeostasia, né? E aí essa quebra de homeostasia, ele deu o nome de estresse. E a partir de então, ele começa a estudar o estresse e os próprios glicocorticoides como hormônios moduladores da resposta ao estresse. E aí, ao longo do estudo sobre o estresse, ele criou a teoria da adaptação geral, né? Que é onde a gente passa por várias fases de processos, dependendo do nível de estresse e da duração que esse estresse tem sobre o nosso organismo. Então, um estresse moderado, um estresse leve e transitório, ele é extremamente bem-vindo. Porque ele, por exemplo, as ações diretamente no sistema nervoso central, ele aumenta a nossa vigilância, né, a nossa vigília, que é o arousal, ele aumenta a nossa motivação, ele aumenta a nossa capacidade de formar memória, e ele chama essa fase de alarme, aonde então o estresse é um estresse bom. Se esse estresse ele passa a ser numa intensidade mais moderada e numa duração um pouco mais persistente, o nosso organismo começa a passar por adaptação, né, que é a fase de adaptação, onde alterações moleculares e bioquímicas começam a acontecer para que esse organismo se adapte a essa situação, essa nova situação, esse novo equilíbrio.
Então, por exemplo, no sistema nervoso central, a gente começa a ver alteração, a gente começa a ver plasticidade sináptica, a gente começa a ver alterações morfológicas. Então, por exemplo, no córtex cerebral, a gente começa a ver atrofia, e no hipocampo, atrofia dos dendritos, e na amígdala, a gente começa a ver hipertrofia dos dendritos. E se esse estresse é extremamente prolongado e permanente, a gente entra numa fase de exaustão. Então, todas essas alterações, elas acabam sendo volumosas, né, grandes o suficiente para que o organismo não consiga mais se adaptar. E aí ele entra em exaustão, que é onde a gente vê o acontecimento das doenças autoimunes, das doenças neurodegenerativas, no caso do sistema nervoso central, e a gente chama de neurotoxicidade, né? E como que esse estresse, como que o glicorticoide age no nosso organismo? Então, como eu falei, ele é um hormônio produzido no nosso hipotálamo, né? Na verdade, quando se percebe situações de estresse ou em outras situações, como, por exemplo, um estímulo inflamatório, uma infecção, alguma coisa assim, o hipotálamo, ele é ativado, os neurônios parvocelulares são ativados no núcleo paraventricular, ele libera o hormônio liberador de corticotrofina, que é o CRH, que vai agir sobre a glândula na hipófise, né, na hipófise, que vai secretar o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, que vai agir sobre as glândulas adrenais, produzindo, então, os glicocorticoides, cortisol em humanos, corticosterona em roedores. Então, eu vou falar bastante corticosterona, mas é o cortisol em humanos e a corticosterona em roedores. E esse eixo, ele se autorregula. Então, o próprio cortisol, quando é liberado, a corticosterona, quando é liberada, ela envia um sinal de feedback negativo, tanto para a pituitária quanto para o hipotálamo, para que a liberação desse hormônio seja finamente controlada pela sua própria concentração circulante. Uma dessas funções, que está muito bem descrita, é a função dos glicorticoides sobre o sistema imunológico, inibindo as células do sistema imune, que é da onde vem, então, a ação anti-inflamatória, que ele é o fármaco mais utilizado, né, mais prescrito no mundo. Molecularmente, esses hormônios, eles têm uma ação muito interessante, porque eles agem como fatores de transcrição. Então, eles se ligam aos seus receptores nucleares, que estão lá no citoplasma, então são moléculas extremamente lipossolúveis, atravessam a membrana, se ligam nos seus receptores citoplasmáticos, migram para o núcleo, e eles vão se ligar aos elementos responsivos dos glicocorticoides, né, região GRE, GRE, e vão modular a transcrição de genes. E modular porque eles podem tanto aumentar a transcrição de genes anti-inflamatórios, então IL-10, anexina, algumas fosfatases que vão controlar a resposta inflamatória, como eles podem diminuir a transcrição de outros genes, por exemplo, de citocinas pró-inflamatórias, IL-1-beta, TNF-alfa e assim por diante. E essa ação dos glicocorticoides, ela é extremamente ampla, porque ela pode ser ela vai modular genes que estão diretamente controlados pelos elementos responsivos aos glicocorticoides, como os genes que não são diretamente responsivos a eles, aos glicocorticoides, mas que esses hormônios interagem com outros fatores de transcrição, por exemplo, o NF-κB e o AP1, que são importantes para a resposta inflamatória, e eles impedem a transcrição dos genes modulados por esses outros fatores de transcrição. Então, isso dá essa amplitude de ação desses hormônios. Então, células que tenham receptor de glicocorticoide respondem a esses hormônios diretamente a eles e indiretamente a eles, modulando a transcrição de vários outros genes. E um exemplo dessa ação, por exemplo, além dessa ação genômica, a gente tem efeitos não genômicos, né, que está sendo bastante descrito, que seria uma ação mais rápida desses hormônios, fazendo com que os receptores nucleares, ao invés de irem para o núcleo, eles migram para a membrana e ativam vias de sinalização rápida, por exemplo, a via das MAP-quinases. Em relação à resposta no sistema nervoso central, a gente no laboratório, desde o meu doutorado, a gente vem mostrando que no sistema nervoso central, os glicocorticoides, eles têm uma ação pró-inflamatória, eles aumentam alguns parâmetros da resposta inflamatória, especificamente em algumas regiões do sistema nervoso central.
E um dos mecanismos que a gente propõe é que, de alguma maneira, os glicocorticoides vão interagir com o fator de transcrição NF-κB, e nessa interação, os glicocorticoides perdem a sua capacidade de promover a diminuição da resposta inflamatória, meio que como se não houvesse mais esse freio dessa resposta inflamatória por parte dos glicocorticoides. E isso acontece especificamente no sistema nervoso central e não acontece na periferia. Então, se a gente medir a resposta inflamatória nesses animais, por exemplo, e em célula da resposta imunológica, né, os glicocorticoides vão ter uma ação anti-inflamatória, mas em estruturas do sistema nervoso central, como, por exemplo, córtex e hipocampo, a gente vai ver, uma das coisas que a gente olha é o aumento do NF-κB. Então, e por que isso, né? Esses glicocorticoides, eles agem em 2 receptores distintos, os receptores de mineralocorticoide, que eles são super importantes para o controle eletrolítico, principalmente no rim, né? Então, a aldosterona é o principal ligante dos receptores aqui, e os receptores de glicocorticoide, né, os GR, que aí sim o cortisol se liga nesses receptores. E a diferença primordial entre eles é que a afinidade do MR pelo glicocorticoide, né, a afinidade do glicocorticoide pelo MR, ela é muito maior do que a afinidade do glicocorticoide pelo GR. Então, basalmente, o MR ele está ocupado pelo glicocorticoide e os GRs eles só vão ser ocupados em situações onde os níveis de hormônio estão bastante elevados. E, por exemplo, numa situação de estresse e durante os picos circadianos, que eu esqueci de comentar, que esses hormônios eles obedecem um ritmo circadiano e sendo mais, estando uma concentração maior na circulação no início do período de vigília. Então, para a gente que tem hábito diurno, a gente vai ter um aumento de glicocorticoide logo no começo da manhã, e nos roedores, que tem hábito noturno, eles vão ter o pico do corticoide, desse cortisol, mais perto de acender a luz do biotério, por exemplo, na troca dos ciclos, né? Então, é isso aqui que eu falei. E, em relação ao sistema nervoso central, a gente vê aqui em verde a expressão dos GR, então eles são bastante expressos em várias estruturas do sistema nervoso central, e aqui eu chamo a atenção para a região límbica, então hipocampo, amígdala e no córtex, enquanto que o MR, que são esses triângulos roxinhos aqui, eles têm uma expressão mais restrita, associada principalmente no hipocampo e em alguns núcleos da amígdala. E essa alteração, essa colocalização nessas regiões é importante porque hoje a gente já sabe que, na verdade, o resultado da ativação de receptores de corticoide, né, seja ele o MR ou o GR, o resultado dessa ativação depende do balanço de ocupação desses receptores num determinado tempo. E isso explicaria essa curva em U, que é muito típica da resposta aos hormônios. Então, aonde a gente tem uma fase ótima, que seria onde você tem a ocupação do MR, um começo de ocupação de GR. Quando você tem a ocupação de GR, você passa para aquela fase de adaptação, e se essa estimulação, se esses níveis de glicocorticoide ocupam muito, majoritariamente, os receptores de glicocorticoide, a gente teria a fase de exaustão e uma sinalização mais deletéria, vamos chamar assim. Então, só retomando, né, a gente tem a liberação dos glicocorticoides numa situação de estresse, mas a gente também tem a liberação de outros mediadores, por exemplo, as catecolaminas, a noradrenalina e a adrenalina, e a gente tem o glutamato aqui, os aminoácidos excitatórios sendo liberados. Então, numa situação de estresse, onde a gente tem a ativação do eixo HPA, mais precocemente, né, mais imediatamente, a gente tem a estimulação, a liberação das catecolaminas e dos aminoácidos excitatórios, do glutamato, e mais tardiamente a gente tem a resposta ao aumento da liberação de glicocorticoide. E são esses três mediadores juntos que montam a resposta ao estresse, né, que fazem com que o organismo responda a uma situação de estresse e tem os seus efeitos no sistema nervoso central.
E as regiões mais afetadas, né, por esses mediadores, principalmente os glicocorticoides, então, são o hipocampo, que tem que é extremamente importante para as funções mnemônicas, né? Então, memória, principalmente memória. A gente tem a amígdala, que é outra região encefálica importante para as reações de agressão e medo, e a gente tem o córtex, né, principalmente o córtex frontal, que são importantes para a cognição e para as decisões de tomada de decisão. Então, se a gente tem uma região, se a gente tem a amígdala hiperestimulada, a gente tem situações, a gente tem o início de processos, né? A gente tem uma das características fisiopatológicas da ansiedade, dos transtornos de ansiedade, do transtorno de estresse pós-traumático, e se a gente tem uma diminuição da ativação do hipocampo e do córtex, a gente tem déficit cognitivo e o aparecimento de depressão, né, que seriam as doenças mais associadas ao estresse. E quando a gente tem, por conta daquela liberação, né, do estresse, de todas aquelas fases, então, quando a gente tem um estímulo crônico, e a gente entra na fase de adaptação, a gente tem alterações morfológicas importantes acontecendo, que elas são dependentes da região. Então, por exemplo, aqui a gente tem um neurônio do córtex infralímbico, onde com o estresse prolongado, ele perde, ele tem uma diminuição da árvore dendrítica. Se esse estresse, né, se você tira esse estímulo, ele volta ao normal. Né? Você pode, dependendo do tanto de tempo que ele passa, que ele sofre esse estímulo, ele volta ao normal. Dependendo desse estresse, ele pode ocorrer, inclusive, morte neuronal. Já na amígdala, a gente tem o contrário. A amígdala, numa situação de estresse crônico, ela tem o aumento dessa árvore dendrítica. E é interessante porque tanto o hipocampo quanto o córtex, eles têm uma alça de feedback negativo para o eixo HPA. Então, o aumento da atividade do córtex e do hipocampo inibem o eixo HPA, enquanto que a amígdala tem uma alça de feedback positivo para o eixo HPA. Então, a ativação da amígdala faz com que haja um aumento da ativação do eixo HPA, que a gente acredita que essa combinação faça com que numa situação de estresse crônico, você tenha uma hiperativação do eixo. E foi mostrado em 1995 uma relação muito direta entre os glicocorticoides e a excitotoxicidade, aonde os glicocorticoides eles acabam impedindo a tirada do glutamato da fenda por uma ação na glia. E esse aumento de glutamato na fenda sináptica faz com que haja uma hiperestimulação dos receptores do tipo NMDA para glutamato, um aumento excessivo de cálcio intracelular, levando a um quadro de excitotoxicidade. E seria esse um dos mecanismos propostos para que um estresse prolongado levasse à morte neuronal. Então, a gente, durante o meu doutorado e um pouco do meu pós-doc, a gente foi tentar entender um pouco desse efeito do estresse via glicocorticoide nessas regiões do sistema nervoso central, mas quando se existia um estímulo infeccioso envolvido nesse sistema. Porque o que a gente queria saber era se realmente esse efeito anti-inflamatório dos glicocorticoides se aplicava no sistema nervoso central e qual era a consequência desses glicocorticoides no sistema nervoso central. E foi, para nossa surpresa, onde a gente viu que os glicocorticoides em regiões específicas do sistema nervoso central, principalmente córtex e hipocampo, eles aumentavam a transcrição, a ativação da NF-κB, e aumentavam a produção de citocinas pró-inflamatórias, entre elas o TNF-alfa, interleucina 1-beta e interleucina 6. Então, a gente mostra que os glicocorticoides, então, que o estresse crônico imprevisível causa esse efeito pró-inflamatório via liberação de glicocorticoide e ativação de GR, porque a gente trata esses animais com antagonista de receptor de glicocorticoide, que é a mifepristona, e a gente reverte essas ações.
E a gente mostra que essas ações dos glicorticoides, ela é dose dependente. Então, a gente conseguiu mostrar aquela curva em U invertido clássica dos glicorticoides. Então, níveis basais e níveis muito elevados de glicorticoide, eles não têm esse efeito pró-inflamatório tão pronunciado, embora eles tenham efeito. Numa situação de níveis de concentrações moderadas, que é o que a gente vê nas dosagens clínicas, e também em situações de estresse que fazem com que a gente tenha esse efeito pró-inflamatório no sistema nervoso central. E a gente viu isso também em outras... A partir daí, a pergunta começou a ser... quais células respondem a esses glicorticoides, né? Porque eles têm essa ação tão pronunciada no sistema nervoso central e em regiões específicas e não para todas. Por exemplo, o hipotálamo, que é o centro de controle da liberação hormonal, né? E é um centro vital de manutenção da vida, ele não tem essa resposta aos glicorticoides, ele não responde dessa maneira aos glicorticoides, a resposta aos glicorticoides se mantém normal, enquanto que no córtex e no hipocampo, essa resposta ela está invertida, né? A gente vê uma resposta pró-inflamatória. Então, pensando nisso tudo, a gente voltou um pouco e foi ver, tá bom, se toda essa história do glutamato, e o glutamato é um mediador importante da resposta inflamatória, o que está acontecendo com os parâmetros oxidativos, né? E principalmente com a enzima sódio-potássio ATPase, que é uma enzima extremamente importante para a manutenção da atividade neuronal. Então, a gente mediu a atividade da sódio-potássio ATPase, aqui está representada a subunidade alfa 3 e alfa 2 e 3, né? A atividade modulada pela subunidade alfa 2 e 3, que é a subunidade presente no sistema nervoso central, tanto em neurônio quanto em célula da glia. E a gente viu que submeter esses animais, aqui são ratos machos, submeter esses animais a 14 dias de estresse e avaliar a atividade dessa enzima no córtex frontal desses animais um dia depois, a gente via uma redução da atividade dessa enzima. Essa redução não era em decorrência de uma diminuição da quantidade de enzima, porque a proteína estava igualmente expressa, e aí aqui a gente olhou a subunidade alfa 2 e 3, aqui eu só estou representando alfa 2, alfa 3, a proteína, né, a alfa 3 da sódio-potássio ATPase estava igualmente expressa. Bom, mas se tem uma redução da sódio-potássio ATPase, provavelmente a gente está tendo algum tipo de morte celular. E será que o neurônio está morrendo? Então, a gente fez a dosagem de espectrina, que a gente consegue ver tanto necrose quanto apoptose, e a gente não vê alteração, então não está ocorrendo morte celular, e não está ocorrendo neurodegeneração. Isso aqui é um ensaio de Florojade B, que marca neurônio em degeneração, não neurônio que já perdeu função, né? E a gente não vê isso. Bom, então, o que está acontecendo isso? Da onde está vindo essa redução da sódio-potássio ATPase? E aí a gente tratou esses animais durante o período de estresse com um inibidor da óxido nítrico sintase induzida, que foi a aminoguanidina, e um outro lote de animal com inibidor da ciclooxigenase 2, que foi o valdecoxib, e a gente consegue reverter essa redução na atividade da enzima sódio-potássio ATPase. Então, a partir daí, a gente começa a propor que provavelmente essa ação do estresse crônico imprevisível, ela tem uma ação sobre citocinas pró-inflamatórias que vão modular a transcrição das enzimas né, da inose e da COX-2. Essas enzimas, elas aumentadas, elas vão produzir NO e estresse oxidativo e estresse nitrosativo, e é esse estresse que levaria a uma redução da sódio-potássio ATPase, que nesse momento aqui, ele não é ainda neurotóxico. Mas se a gente leva esse estresse por mais tempo, a gente já começa a ver morte neuronal. Então, se a gente faz o estresse por 21 dias, a gente já começa a ver células Florojade B positiva, indicando neurodegeneração, né? Um processo ativo de neurodegeneração. Bom, então, ok, então o neurônio não está morrendo, mas a gente tem uma redução da atividade neuronal, da função neuronal, por uma redução da sódio-potássio ATPase. O que está acontecendo, né? Quais são as células que estão respondendo a isso? Então, a gente foi para agora in vitro,
E a gente foi tentar, in vitro, olhar a participação de cada uma das células que compõem o sistema nervoso central. Então, a gente olhou os astrócitos, olhou a microglia e olhou o neurônio. Então, no modelo de cultura de célula, a gente tratou essas células, a gente pré-tratava essas células com corticosterona por 24 horas e depois a gente induzia um quadro do tipo inflamação, né, com LPS, e a gente fez a atividade do NF-κB e de viabilidade celular. Quando a gente faz a cultura mista, então, quando a gente tem todos os tipos celulares em cultura, tanto neurônio, quanto glia, quanto astrócito, a gente vê a ativação que, in vitro, a corticosterona perde a capacidade de inibir a ativação da NF-κB, que é muito clássica, que a gente olharia em células da resposta inflamatória, por exemplo. Em células, aqui são cultura mista de córtex, de neonato. Então, essas células, elas perdem a capacidade de responder, ou melhor, a corticosterona perde a capacidade de inibir a atividade do NF-κB. Quando a gente vai para a célula, que ela é de uma cultura enriquecida de neurônio, onde a gente tem muito pouca microglia e muito pouco astrócito, a gente tem cerca de 90-95% neurônio nessa cultura, a gente perde, inclusive, as células perdem, inclusive, a capacidade de responder ao LPS. Então, a gente vê uma ativação basal de NF-κB aqui, mas a gente não vê nem a resposta ao LPS, muito menos a corticosterona modulando qualquer outra resposta. Bom, então, células da glia são importantes para a gente ter esse efeito da corticosterona nessa resposta pró-inflamatória. E aí a gente foi olhar, então, a gente sabe que a microglia responde, né, muito aos estímulos inflamatórios, e a gente já tinha resultado mostrando que a microglia meio que responde numa resposta teto, então a gente não conseguia fazer a graduação dessa resposta, e a gente foi olhar os astrócitos dessas culturas, como eles respondiam ao LPS. Então, aqui em verde a gente tem a marcação para GFAP, e em vermelho, a gente tem a marcação para a subunidade REL-A do NF-κB, e em azul, o DAP, que cora o núcleo. Então, quando a gente tem uma célula, uma cultura mista, e a gente olha a ativação do NF-κB especificamente em astrócito, a gente vê aquele efeito de potencialização das células da resposta pró-inflamatória. Então, corticosterona potencializando a resposta de NF-κB no LPS. Então, aqui a porcentagem de células que se localizam de NF-κB no núcleo. Quando a gente tem uma resposta, quando a gente tem a cultura enriquecida de neurônio, os astrócitos que ficam ali, né, porque a gente é enriquecida, não é pura, esses astrócitos, eles não respondem mais ao LPS e nem à corticosterona. E quando a gente tem uma cultura enriquecida de astrócito, então a gente tem muito mais astrócito, a gente tem 95% de astrócito e 5% neurônio glia, esses astrócitos, a gente tem um efeito anti-inflamatório da corticosterona nos astrócitos em relação à ativação do NF-κB, ou melhor, em relação à migração do NF-κB para o núcleo. Então, enquanto a microglia provavelmente sinaliza uma resposta pró-inflamatória, o astrócito está ali respondendo com uma resposta anti-inflamatória clássica, que é o que a gente esperava. E o neurônio sofre isso, por exemplo, reduzindo a atividade de sódio potássio ATPase. A gente foi checar se isso era verdade. Então, é a microglia que faz isso, e a gente tratou essas culturas com minociclina, que elas são inibidoras de microglia. E nas células mistas tratadas com minociclina, a gente consegue ter uma reversão desse quadro esse efeito pró-inflamatório dos glicocorticoides, como a gente esperava, como era o que a gente previa, então, o que a gente acreditava. Então, provavelmente, é a microglia que está respondendo a essa corticosterona, o astrócito está tentando responder para fazer o freio dessa resposta pró-inflamatória, e o neurônio seria quem sofre a ação desse processo. E aí a gente foi olhar se isso acontecia só para uma resposta, só para a corticosterona vinda num processo de infecção e inflamação, né? Então, a gente estava usando LPS.
e a gente testou em animais transgênicos que não expressavam receptor de glicorticoide na microglia, tanto para um insulto excitotóxico, então aqui os animais eles eram tratados com ácido caínico no hipocampo, e a gente vê aqui embaixo, então, que o tratamento quando a gente aumenta, né, trata esses animais com glicorticoide e faz o tratamento com ácido caínico, o volume de infarto, o dano, né, a morte celular é muito maior nesses animais, e a mesma coisa num processo isquêmico, aqui é a oclusão da artéria média, da artéria cerebral média. Então, o volume de infarto nesses animais com níveis elevados, com concentrações, tratados com concentrações elevadas de glicorticoide, o volume de infarto é muito maior. Nos animais, wild type. Quando a gente vai para os animais que não tem GR, que não tem o receptor de glicorticoide, especificamente na microglia, a gente reverte esse efeito, tanto num insulto excitotóxico, quanto num insulto isquêmico. Então, sim, a microglia é quem está fazendo com que os glicorticoides tenham esse efeito deletério, esse efeito pró-inflamatório, que não se restringe só a um insulto infeccioso, a um LPS. E mais interessante, se a gente superexpressa a microglia, o receptor de glicorticoide na microglia, a gente devolve esse efeito pró-inflamatório dos glicocorticoides, tanto para um insulto excitotóxico quanto para um insulto isquêmico. Então, sim, né, o contexto importa e é a microglia que responde aos glicocorticoides. E aí a gente foi atrás para ver, então, o que está acontecendo nisso tudo, e a gente tem toda uma teoria sobre os glicocorticoides tendo uma ação sensibilizadora sobre a microglia, e, então, num primeiro, a microglia, ela se sensibiliza ao glicocorticoide, e num segundo estímulo, ela teria uma resposta exacerbada a esses glicocorticoides ou a um outro insulto. E muito parecida com a sinalização que se propõe dos inflamossomas, né? Que seriam você tem um HIT, então você tem uma exposição, você sensibiliza aquele sistema a produzir, então você gera um dump, né? Que é um sinal de dano. Esse dump ativa esse complexo, que é um inflamossoma, principalmente via NALP3. Isso ativa caspase 1, que vai aumentar a interleucina 1, e essa interleucina 1, esse sistema primado, que a gente chama, num segundo estímulo, então um segundo HIT, ele responde exacerbadamente a um segundo insulto. E aí, lá no laboratório, esse trabalho até agora foi feito pela Érica, né, que na época era doutoranda, agora é pós-doc, e eu falava para ela, Érica, vamos testar se o glicorticoide, se a corticosterona não pode estar sendo um dump. E de tanto que eu falei, a gente foi olhar, e a Érica é excelente, ela é super fuçada, e ela conseguiu medir a interleucina 1 beta e a caspase 1 secretada. Então, isso aqui, ele é feio porque ele é um Western blot do meio de cultura, depois que ela tratava essas células só com corticosterona, que para a gente seria o primeiro HIT, né? Então, a gente vê, sim, um aumento da secreção de interleucina 1 beta, um aumento de secreção de caspase 1 e uma redução da sinalização de TGF-beta, que é uma sinalização anti-inflamatória, que contrabalancearia esse processo todo. Legal, então pode ser que a corticosterona seja realmente um sensibilizador, mas então a gente precisa do segundo HIT, né? Qual vai ser o nosso segundo HIT? E o nosso segundo HIT foi o LPS. Então, ela pré-trata essas células com corticosterona, depois, um segundo estímulo, as células se sensibilizam, ela dá o LPS. E a gente viu que nessa condição, que era aquela que a gente testou, o NF-κB e tudo mais, a gente potencializa a morte celular induzida por LPS, mostrando que sim, que a corticosterona provavelmente está sensibilizando essas células de alguma maneira a responder mais ainda aos a um segundo insulto, né? E quando a gente vai para as culturas enriquecidas de astrócito, que a gente tem muito pouca microglia, a gente perde esse efeito dump da corticosterona. Então, a gente começou a olhar o que poderia estar acontecendo nisso, né? De qual seria um mecanismo de ação, e a gente começou a ver que na literatura estava saindo muito que GR e MR poderiam se heterodimerizar.
Então, a Érica fez um ensaio de imunoprecipitação e daquele mesmo jeito, né? Então, as células são pré-tratadas com corticosterona, depois elas são expostas ao LPS. Nas células da cultura mista que sofrem esse processo, a gente vê a colocalização GRMR, sugerindo que haja realmente um heterodímero sendo formado. E a gente agora está confirmando isso com aquele ensaio de PLA, que é como se fosse um frete, mas é bem mais simples, né? E quando você tem esse heterodímero e você mede a atividade transcricional do GR, então aqui a gente escolheu o FKBP5 e o GILS, que são 2 genes que são seletivamente responsivos ao GR, a gente não vê mais a modulação da corticosterona sobre esses genes. Quando a gente olha na cultura enriquecida de astrócito, a gente tem... então, a gente não tem mais a colocalização desses 2 receptores, né? Então, a gente provavelmente não tem mais a formação de heterodímero e a gente restabelece a capacidade transcricional desse receptor em relação aos genes, por exemplo, aqui FKBP5 e DILS, mostrando que esse efeito, provavelmente, então a gente tenha, né, esse efeito pró-inflamatório dos glicocorticoides venha de uma ação importante da microglia, a formação de heterodímero e realmente a inibição da transcrição via GR. Isso tudo foi in vitro, né? Então a gente quis testar isso em vivo. E a gente, então, pegou os animais, aí a gente voltou para os ratos, a gente imobilizou esses animais por 14 dias, então, um estresse crônico. No 15º dia, a gente fez alguns testes de comportamento e esses animais, e a gente coletou as estruturas. E o que a gente viu? A gente viu que no córtex desses animais, a gente tem um aumento da expressão daquele receptor de inflamassoma, né, o NALP3, a gente tem uma redução da procaspase 1, então, provavelmente, essa procaspase 1 está sendo clivada em caspase 1, então a gente tem aqui a procaspase 1 e a gente tem um aumento da L1-beta, sugerindo que sim, que a gente tem uma ativação da via do inflamassoma nesses animais. E quando a gente vai olhar o comportamento desses animais, né? Então, voltando lá naquele começo, mostrando que a estrutura que está sendo acometida a gente tem um impacto sobre a função daquela estrutura e talvez a gente comece a entender melhor por que o estresse leva ao efeito ele predispõe a esses transtornos de humor. Então, quando a gente mede, a gente fez aqui um teste de splash, né, de borrifamento, que a gente borrifa uma solução doce, né, de glicose no dorso do animal e a gente mede o tempo que ele leva se limpando, porque o rato ele gosta muito de solução adocicada e isso para ele causa prazer, né? Então, ele deixar de se limpar, a gente é interpretado como anedonia, que é um dos processos do quadro depressivo. Então, a gente vê aqui que o estresse crônico realmente inibe, diminui o tempo que ele passa se limpando, sendo indicativo de que ele pode estar desenvolvendo um comportamento do tipo depressivo, a gente interpreta assim. E que quando eu trato esses animais com metirapona, que eu não deixo, a metirapona é um inibidor da enzima 11 agora eu não vou lembrar a sigla, mas ela impede a conversão em cortisol, então ela não deixa o último passo da síntese de corticosterona acontecer, ela impedindo, né, o aumento da secreção de glicocorticoide. Quando a gente trata esses animais, então a gente impede os picos de cortisol ao longo do estresse, a gente tem uma reversão desses efeitos, né? A gente começa, esses animais, eles voltam a fazer o grooming no tempo parecido com o controle. Então, mostrando que esse comportamento do tipo depressivo, ele depende realmente do aumento dos glicocorticoides. E quando a gente trata esses animais com aminociclina, que é um inibidor da microglia, a gente também tem essa reversão de efeito. Então, a gente conseguiu mostrar in vitro, né? A gente conseguiu mostrar em vivo o que a gente estava vendo em vivo. Agora, a gente precisa só entender melhor o que está acontecendo, se em vivo a gente consegue ver essas formações de heterodímero e assim vai. Já são 15, eu acabei falando muito, eu tinha outra parte para mostrar para vocês, mas eu acho que aí vai ficar muito longo.
Então, eu vou encerrar e depois aí eu mostro para vocês isso numa outra oportunidade, porque era uma outra parte, tudo bem? Então, eu só queria agradecer, deixa eu pôr aqui, só quero agradecer o pessoal do laboratório. Acho que eu... Então, aqui, só para finalizar, eu queria agradecer o pessoal do Laboratório de Neuroendócrina e Farmacologia, que é o LANEF, né, que é o nosso laboratório lá. Esse trabalho que eu mostrei, ele foi feito principalmente pela Érica, pela Bruna e pelo Newton, e eu queria aproveitar, eu sei que não é o momento, mas eu queria usar esse seminário, principalmente porque ele vai ficar disponível, para dedicar esse seminário ao Newton. O Newton ele fez o doutorado dele comigo, ele era pós-doc no laboratório e, infelizmente, a gente perdeu o Newton para a Covid, e um cientista brilhante, um menino de ouro, e é a primeira vez que eu estou falando, né, é a primeira vez que eu estou me apresentando depois que essa tragédia aconteceu. Eu não consegui pôr uma foto dele, porque para mim ainda é muito pesado, mas eu queria muito dedicar esse seminário a ele, e deixar aqui publicamente o meu agradecimento ao todo o tempo de convívio que eu tive com ele e dizer que eu lamento muito que por 15 dias ele não pôde ser vacinado. E ele entrou na estatística dessa tragédia que a gente está vivendo. Mas eu queria que fosse um momento bom, então eu queria só dedicar a ele esse seminário e agradeço vocês muito pelo convite, pela oportunidade de estar falando depois que tudo isso aconteceu. Obrigada. E, claro, né, as agências de fomento, CAPES, FAPESP, CNPq, a própria USP e a todos os nossos outros colaboradores. Obrigada. Parabéns, Carolina. Muito obrigada por sua palestra, seus dados muito lindos, por compartilhar esse momento difícil, né, que você e seu laboratório estão passando. E eu gostaria de abrir para as perguntas da audiência. 2 professores já se manifestaram. Sempre difícil. Newton. Olá, Carolina, é um prazer. Eu não conhecia seu trabalho, adorei, né? Parabéns pela palestra e pelo conteúdo do trabalho mesmo. E assim, antes de mais nada, meus sentimentos pela perda, né? Acho que são muitos, né? São muitos. E ainda mais, né, gente preciosa como cientistas, especialmente os mais jovens, né? O futuro. Enfim, essa desgraça não escolhe quem vai levar, né? Eu tenho 2 perguntinhas. Uma é mais assim bem específica do seu projeto, e outra é uma mais geral. Eu posso falar as 2, depois você escolhe. Uma em relação ao modelo, os experimentos em cultura, em que você está trabalhando com 3 tipos de celulares. Você mostrou ali claramente que a microglia tem um papel importante, né? Você tem astrócito, tem neurônio, tem microglia. Eu fiquei curioso para saber se você porque quando você tira um dos elementos, né, faz a cultura ali purificada, e você mostra que tem, talvez uma célula ali seja imprescindível para o efeito. Eu fiquei na dúvida em relação à importância das interações com as outras para a microglia se manifestar. Quer dizer, você fez experimentos em que você tirou e colocou a microglia, ou tratou a microglia e juntou com astrócito e neurônio, né? Então, como é que as interações são importantes para o papel da microglia? Essa seria a primeira pergunta. A outra é assim, queria que você comentasse sobre o significado traducional, translacional da curva em U dos glicocorticoides na clínica. Quer dizer, seria então uma má ideia usar glicocorticoides para neuroinflamação, né? Por exemplo, um contexto de Zika, chikungunya, Covid, etc., né? Então, obrigada pela pergunta. A primeira pergunta, o que a gente imagina que seja realmente, o que é imprescindível é o ajuste fino da comunicação. Até a gente usa, né, a gente fala que é a tríade, né? Então, você precisa ter uma comunicação ótima entre microglia, astrócito e neurônio, para que tudo funcione bem. Em algum momento, quando isso se quebra, então, por isso que eu falei, eu queria
brincava com a Érica, vamos propor a corticosterona como um dump, porque eu imagino que seja um ajuste muito fino, que está um desbalanço mais fino ali que faz essa quebra. Então, a gente está fazendo isso, o projeto de pós-doc da Érica é justamente fazer essas coculturas. Então, pôr o contato, ter só o fator humoral, então fazer o tratamento, pegar o meio, colocar, a gente está tentando entender isso, aí com a pandemia a gente teve que parar, não conseguiu fazer nada, né? E a gente tem uns resultados onde ela fez uma análise de panexina e conexina, para ver se o próprio contato, né, que aqueles sinais on-off lá, porque eu imagino que seja realmente isso, né, você liga e desliga com muita facilidade. Mas a gente ainda não tem nada muito conclusivo. Parece que a conexina 43 está mais envolvida nisso do que a panexina. E a gente não conseguiu fazer a modulação do ligante receptor. Então, por exemplo, fractalquina e o CCRX3R, a gente estava tentando fazer justamente isso quando teve que parar. Mas eu imagino que seja, assim, uma comunicação, a comunicação delas é mais importante do que cada uma em particular. Então, eu colocaria o neurônio como quem sofre e a microglia e o astrócito como sensores. Então, eles respondem, mas quem sofre a ação disso tudo é o neurônio, que acaba sendo mais frágil, vamos dizer assim, né? Em relação à sua segunda pergunta, é muito interessante. O que o que eu ia mostrar depois, né, que era até essa parte mais translacional, a gente usou um modelo de esclerose múltipla, que é a encefalomielite autoimune experimental. Porque na clínica, né, quando a pessoa chega lá em crise, o tratamento é uma dose cavalar de corticoide em bolos lá e beleza. A mesma coisa com o Covid agora, né? Então, o que a gente viu que é muito assim, é legal e não é, né? Mas assim, quando você olha o sinal clínico da doença, esse tratamento com dexametasona, e a gente saiu, porque uma das perguntas que sempre fazem é você está olhando o ligante endógeno, você está olhando o glicocorticoide, mas na clínica a gente não usa glicocorticoide, a própria hidrocortisona é um pouco diferente. Então, como que você faz, né? Então, a gente foi olhar a dexametasona, que não tem nenhuma ação GR, que é tudo, né? E a gente viu isso, que a própria dexametasona, se você analisa o score dos animais, ela derruba o score dos animais, é muito bonitinho. Mas se você olha o sistema nervoso central, se você pega especificamente o hipocampo desses animais, porque a gente queria fazer uma relação com a cognição, né? Porque tem muito paciente com esclerose que acaba tendo déficit cognitivo, depressão e tal. Se você olha o hipocampo desses animais, ele tem muito TNF-alfa, os animais doentes que foram tratados com dexametasona, ele tem muito mais TNF-alfa, ele tem muito mais interleucina 1-beta, ele tem mais NF-κB, e ele tem déficit cognitivo. Quando a gente faz o reconhecimento de objeto, o animal tratado com dexametasona, ele tem mais dificuldade de reconhecer o objeto novo do que o animal só doente, né? Porque a própria doença já causaria isso. E se a gente bloqueia a resposta genômica do GR no hipocampo, a gente reverte isso e a gente aumenta o EGR1, que é a gente melhora a ativação neuronal desses animais. Então, quando me perguntam, né, o que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque uma das coisas que eu comecei a fazer antes dessa tragédia toda, a gente começou a pegar a amostra in vitro ainda de célula exposta ao SARS-CoV-2 e pôr dexametasona lá, para ver o que acontecia, porque sim, não tem o que fazer, a gente tem que tratar esses pacientes com dexametasona, mas a repercussão disso no sistema nervoso central, eu acho que vai ser bastante impactante, como é em outras doenças, né? Pacientes com doença autoimune que faz uso de corticoide como imunossupressora, a gente tem bastante déficit, né? Mas, assim, se você me falar, você deixaria de tomar? Não, eu acho que a gente é meio que cobrir o pé e descobrir a cabeça. Eu ficaria mais atenta, sabe? Eu acompanharia mais de perto outros sistemas, né? Então, ele é excelente como um anti-inflamatório, mas vamos ficar atento a outros sistemas, como aquele monte de efeito adverso que a gente sabe que o glicocorticoide tem. Mas sim, para o sistema nervoso central ele não é bom, não. Tem vários estudos de meta-análise mostrando que pacientes com meningite, que são tratados com cortisol, eles acabam tendo uma piora grande do quadro. O índice de morte entre eles acaba sendo maior até.
Obrigado. Acho que a gente precisa de um corticoide que não atravesse a barreira, né? Que seria uma coisa bem difícil de conseguir. Né? Obrigada, Newton. Marília? Uma pergunta? Não sei se tem alguém antes, eu não olhei. Cláudia. Marília, Gilda e Cláudia. Vou colocar aqui na lista. Tem uma saída da sala e... Bom, primeiro, parabéns, Carolina, pela apresentação, pelo trabalho muito bonito. Também meus sentimentos aí pela perda do seu ex-aluno pós-doc, né? Acho que está todo mundo passando por isso, infelizmente. E aí, seguindo um pouquinho, o Newton roubou um pouquinho a minha pergunta, mas acho que dá para expandir num outro sentido, né? Que mesmo quem não tomou dexametasona, porque não teve uma Covid severa, experimentou um estresse danado, né, desde o início da pandemia. E eu mesma, particularmente, sentia os efeitos disso sobre a minha memória, né? E eu acho que a gente pode imaginar que certamente isso aconteceu para muita gente, e que quem ainda por cima na pandemia teve a Covid, mesmo que não severa, teria esse segundo hit. Eu queria que você comentasse, então, isso, e as pessoas estão reportando esse tal do brain fog, né, essa neblina mental causada pela pandemia em si, pelo isolamento social e tudo mais, e pela Covid mesmo não severa. E a outra pergunta que eu queria te fazer, em relação, eu fiquei intrigada com a questão das regionalizações no cérebro, né? Quer dizer, uma região, você tem um pruning dos neurônios, né? Diminuição das sinapses, e outras não. Você tem o oposto. Mas ali tem microglias nos dois casos. Existe alguma diferença na resposta dessas microglias na amígdala comparado com o hipocampo, por exemplo, que já seja descrito? Então, bom, a primeira, eu vou responder a segunda pergunta, depois eu volto para a primeira. Para o córtex e para o hipocampo, tem muito mais estudo em relação à microglia do que na amígdala. O que a gente acha, assim, o que a gente tem visto, embora a gente não tenha olhado mais a fundo isso, mas provavelmente é uma diferença na função da microglia. Então, eu acho que, né, o que a gente imagina é que as microglias, por estarem mais ativas no córtex e no hipocampo, elas realmente têm essa ação de fagocitar e de fazer esse pruning meio que descontrolado, enquanto que na amígdala isso não aconteceria na mesma velocidade. E o mais interessante, né, agora, por que isso? E principalmente porque uma é uma alça de feedback negativa, que está reduzida, e a outra é uma alça de feedback positiva, que está aumentada. Evolução, né? Será que é porque a gente realmente precisa de estresse para poder sobreviver? Mas eu acho aí entra naquela fase de exaustão, que é o que está acontecendo agora. Então, entrando para a sua segunda pergunta, eu acho que a próxima pandemia que a gente vai viver é do resultado de tudo isso que a gente está vivendo hoje, principalmente pelo isolamento social. Então, a gente já está vendo bastante efeito, né, do isolamento social, que para a gente que vive em comunidade, é um dos estresses mais graves que a gente tem. Então, uma das coisas que eu tive, eu ainda não tenho estudo, por exemplo, se já fizeram, eu tenho um acompanhamento de transtorno mental em pacientes, tanto que cuidadores, né, que passaram ou que ficaram doentes, e já está aumentando muito o número a incidência de transtornos de humor nesses pacientes, mas não tem nada mostrando, por exemplo, que eles tiveram um excesso de corticoide sendo liberado, e eu acho que isso seria muito interessante da gente ver, porque a gente pode fazer essa inferência, né? E agora com esses estudos de imagem, no laboratório, a gente começou a mexer com a parte de Covid, a gente tem algumas coisas andando, justamente porque essa é a minha curiosidade nesse sentido, né? Qual a repercussão, que até eu falo, eu não quero estudar a Covid, tem muita gente muito mais gabaritada que eu para fazer isso, afinal de contas eu sou farmacologista, nem sou nana. Eu quero entender qual é o impacto disso, principalmente por toda essa alteração no nosso organismo, no sistema nervoso central. Então, a gente tem uns resultados que a gente vê o vírus no sistema nervoso central, a gente vê o vírus no cérebro, e ele está principalmente em neurônio. Então, só que como a gente pegou a amostra de autópsia, a gente não tem a regionalidade, então eu não consigo falar, ele está no hipocampo, ele está no córtex, mas ele tem um tropismo pelo neurônio, né? E a gente
e a gente vê em alguns animais que eles acabam respondendo diferente. Então, eu acho que o impacto vai ser grande, mas ainda não tem nada sendo feito. Eu acho que isso vai ser posterior, né, para a gente entender o tamanho do buraco que vai ficar. Obrigada, Carolina. Chamar agora a professora Gilda. Boa tarde, eu peço desculpas, né, que eu estou no laboratório, então não posso tirar a máscara. Ali? Sim, estamos ouvindo. Não. Ok. Que vem uma mensagem que a minha internet está instável. Coisas do fundão. Então, obrigada pela apresentação, Carolina, foi muito bom, parabéns, né? Então, assim, na realidade, né, eu tenho um interesse muito particular, né, em estudar esses modelos, né, de estresse crônicos, né, mais especificamente essa questão da hiperativação da amígdala. Então, uma parte da minha pergunta, a Marília meio que já roubou, né, que seria se vocês tinham alguma hipótese, né, que envolvesse, né, a questão da microbioma, né, no hipocampo a gente tem um tipo de resposta de atrofia e na amígdala a gente tem essa hipertrofia, né, e aumento da atividade neuronal. E um dos focos do trabalho, né, que eu realizei durante o meu pós-doc que foi justamente, né, estudar o papel de receptores nicotínicos do subtipo, né, nesses modelos de estresse crônico. E aí eu fiquei, óbvio que num primeiro momento a gente pensa muito, né, da expressão desses receptores em neurônios, mas eu fiquei me perguntando o quanto a modulação, né, desses receptores que também são expressos na microglia poderiam estar influenciando, né, essas respostas, né, que a gente viu de um controle dessa hiperatividade amidalar. Então, mais um nível de curiosidade, né, se você já fez algum estudo comparando modulação neuronal e modulação microglial, nesse sentido, né, para envolvimento de não especificamente receptores nicotínicos, né, mas outros subtipos de receptores. Então, o que a gente viu, a gente tem uma modulação diferente também na expressão de receptor de glutamato, que tanto na amígdala quanto no hipocampo e no córtex, a modulação deles, se você olha a subunidade NR, a subunidade NR2, eu acho, N2B, não lembro agora, tem diferença. Você consegue, mas a gente não olhou ainda a microglia, até eu vou pedir para o Léo olhar as lâminas dele em relação à microglia, que a gente tem bastante corte lá. Mas tem, sim, em termos de recrutamento de neurônio, né, de como esse neurônio responde, a amígdala, córtex e hipocampo, eles expressam diferentes essa subunidade do receptor AMPA e de algumas subunidades do receptor NMDA. Mas é engraçado que não tem diferença na expressão de PSD95. Então, não é uma questão de ancorar esses receptores na membrana, mas sim da quantidade de proteína que esses neurônios apresentam. E o que a gente conseguiu mostrar foi que esse aumento da arborização dendrítica, ela é dependente do glicocorticoide. Porque se a gente bloqueia a sinalização genômica do glicocorticoide, a gente não deixa essa arborização acontecer. Agora, eu não sei te falar se é um efeito direto dele sobre a árvore, né, dendrítica, ou se realmente você tem ativação de células da glia que passam a não responder do jeito que deveriam e por isso esses neurônios acabam tendo um aumento da sua árvore dendrítica. Mas é uma coisa bem interessante da gente voltar, eu realmente não tinha pensado nesse lado, da gente voltar nessas lâminas e tentar olhar como que está a microglia desses animais. Obrigada, Carolina. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Gilda. Mais alguma pergunta, professora Carolina?
Carolina, tem uma dúvida bem molecular. Quando você comentou sobre a formação do heterodímero, né, de GRMR na região da microglia, ela é específica para esse tipo celular ou ela ocorre em todos os tipos celulares do sistema nervoso central? Então, a gente está olhando isso agora, porque por esse ensaio de imunoprecipitação, a gente não consegue saber porque a gente faz o homogenato, né? Mas quando a gente vai para o astrócito, a gente sabe que o astrócito não tem a formação de heterodímero. Eu não sei te falar se o neurônio forma heterodímero, porque ali tem tudo. Então, no mínimo, neurônio e microglia vão expressar isso. Agora a gente está fazendo PLA, que é aquele ensaio de... Isso, de proximidade, né? O Proximity Ligand Assay, que aí é por imunofluorescência, então dá para a gente localizar onde estão esses heterodímeros. E aí a gente vai conseguir ter uma ideia, mais ou menos, se está no astrócito, que provavelmente não, porque a gente não consegue ver na imunoprecipitação, mas está na microglia ou no neurônio, ou se microglia e neurônio, eu imagino que deve estar mais em microglia, né? Porque é o que a gente tem até mais daquela cultura mista. Mas eu não sei te responder. Em astrócito, a gente viu que, pelo menos na imunoprecipitação, eles não se localizam, né? Eles não estão juntos. Obrigada, Carolina. Mais alguma questão? Alguma colocação? Newton? Então, sobre esse pontinho especial, quer dizer, existe uma evidência independente de que a dimerização pode, por exemplo, ter um efeito inibitório? Que acho que isso que seria coerente aí, né? Então, um inibe o outro. Então, tem alguns trabalhos em fígado, do grupo do Sidlovski, que ele sugere essa possibilidade, que foi até por isso que a gente foi olhar, né? E aí a gente viu que realmente, quando ele faz heterodímero, ele perde a capacidade transcricional do GR, né? Que no astrócito isso está mantido. O Sidlovski, ele tem alguns trabalhos em célula de hepatócito, na verdade. Então, isso no sistema nervoso central não tem tanta coisa, não. Então, não tem direto, né? Mas o Sidlovski, ele mostra em alguns outros, em sistemas também controlados. O que a gente não sabe, que até é uma das críticas do trabalho dele, que ele mesmo levanta, é que a gente só consegue ver heterodímero em sistemas muito controlados, né? Então, eu não sei se quando a gente vai para em vivo, por exemplo, se a gente teria técnica suficiente, então assim, em vivo não forma heterodímero e a gente está criando um artefato, porque quando no trabalho que ele mostra, ele super expressa o GR, então ele, né, tem um monte de GR lá e por isso heterodimeriza. No nosso caso, a gente não tem superexpressão, mas a gente tem um aporte, tem uma ativação maior, né, porque a gente tem a corticosterona lá. Então, a gente está criando um artefato e isso não se traduz para o em vivo, pelo menos, né? Ou realmente você precisa de condições especiais para que isso aconteça? Então, acho que essa é uma das próximas perguntas que a gente tem que responder. Porque ele também não evoluiu, sabe? Ele ficou nesse sistema fechado, mostrando que você tem, sim, a formação de heterodímero em hepatócito também. Eu imagino que fazer frete de proteína solúvel seja mais difícil, né, do que um receptor de membrana, por exemplo. Sim, eu imagino que sim também. Seria o ideal, né? Seria, acho que a prova de conceito que falta, né? O PLA, ele é muito difícil de você, porque é pontinho mesmo, sabe? Então, quando você olha e fala, não é possível que isso está significando que tem 2 receptores que estão próximos, né? Então, por isso que a gente está fazendo um monte de controle, falando com a própria Sigma para ajudar a gente a entender, para ter uma coisa mais robusta para mostrar, né? Bacana, obrigado. Obrigada, Newton. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então, eu gostaria de agradecer e parabenizar Newton. Não. Então, eu gostaria de agradecer a Carolina pela presença, pela brilhante palestra, com dados belíssimos, e agradecer a todos presentes também e encerrar a nossa atividade de hoje, o seminário do PFI. Obrigada a todos. Eu que agradeço também, foi um prazer. Muito obrigada, Carolina. Foi um prazer, obrigada a vocês pelo convite.